Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o nosso Vale a Pena, programa do Observatório da TV, no qual todas as semanas nós relembramos trajetórias de figuras muito importantes da telinha, né? Da história da televisão brasileira e que ainda estão vivas para receber essa homenagem. Felizmente é o caso do focalizado deste programa, Sérgio Chapelain. Antes de falarmos sobre a trajetória de Sérgio Chapelain, eu peço a vocês, como peço sempre, que quem não for ainda inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative as notificações no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos e também não perca às segundas-feiras ao vivo, às 8 horas da noite, o nosso podcast Ligados na TV. Comente aqui, sugerindo temas para nós, elogiando, criticando, complementando alguma informação, enfim, né? Infelizmente o tempo é curto, não dá para nós falarmos tudo que até gostaríamos de poder falar, enfim. E compartilhe os vídeos do Observatório da TV com outras pessoas que você sabe que são interessadas pelos assuntos que nós trazemos aqui, certo? Muito obrigado sempre. Sérgio Chapelain se chama Chapelain mesmo, né? Sérgio Vieira Chapelain. O nome dele se escreve Chapelin, né? Mas se fala Chapelain. Assim como no Rio de Janeiro existe o elevado Paulo de Frontin, né? Que se pronuncia assim, mas se escreve Paulo de Frontin, né? Aqui em São Paulo existe a Avenida Conde de Frontin, que eu acredito que se pronuncie também Conde de Frontin, enfim. Ele nasceu na cidade do estado do Rio, numa cidade do estado do Rio de Janeiro, chamada Valença, no dia 12 de maio de 1941. Portanto, não faz muito tempo que ele completou 82 anos de idade. E boa parte dessa trajetória ele passou emprestando a sua bela voz a diversos textos, na sua maior parte jornalísticos, mas também muitos textos comerciais. Sempre foi um locutor de comerciais muito requisitado, tanto o Sérgio Chapelain quanto seu colega de bancada do Jornal Nacional, né, o Cid Moreira. Hoje isso não é comum, você não escuta o William Bonner fazendo comercial de nada. Mas nos anos 70, nos anos 80, filmes comerciais podiam ter a locução de profissionais como eles, que eram os locutores de telejornais da TV Globo, né? E também o Marcos Rommel, Carlos Campbell, enfim, né? Hoje em dia isso não é mais possível. O jornalista, o apresentador, enfim, fazer ações comerciais dessa natureza. Sérgio Chapelain é filho de um ferroviário chamado Mário e de uma costureira chamada Dona Olinda. Exatamente, eu estou aqui conferindo para não dizer errado para vocês. E foi justamente a Dona Olinda quem incentivou desde a infância o Sérgio a ler textos e ler muito bem, né? Era já uma preparação para a carreira que ele viria a seguir, de locutor, né? De narrador, enfim, de apresentador, especialmente de conteúdos jornalísticos. A carreira de Sérgio Chapelain começou ainda na sua cidade natal, Valença, quando ele foi trabalhar lá na Rádio Clube de Valença. Mas, quando tinha 18 anos, em 1959, 1960, ele se mudou para a cidade do Rio de Janeiro e lá arrumou inicialmente um emprego de bancário e depois voltou a trabalhar com locução. Inicialmente na Rádio Tamoio, né? Ele dava a hora certa na Rádio Tamoio, e isso em 1962, né? E depois em 1964, é isso mesmo, foi trabalhar na Rádio Jornal do Brasil, onde também trabalhou outro grande locutor e apresentador de telejornais, que foi o Eliakim Araújo. Salvo erro meu, eles chegaram até a ser contemporâneos na Rádio Jornal do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Sérgio Chapelain, em paralelo às suas atividades profissionais no rádio e na televisão, também era o locutor oficial do projeto MEC, que era uma iniciativa do Ministério de Educação e Cultura, portanto, do governo federal, né? O ingresso de Sérgio Chapelain na Globo ocorreu em 1972, quando ele foi apresentar inicialmente o jornal Hoje. Mas naquele mesmo ano, Sérgio Chapelain já foi incorporado à bancada do Jornal Nacional
com Cid Moreira, formando então a dupla que permaneceu junta por muito tempo, apesar de uma interrupção da qual nós já vamos falar, né? E não por briga entre eles, nem nada disso. Como em geral, às vezes ocorrem as interrupções de duplas muito conhecidas, né? O Jornal Nacional teve seu início em 1969, já com a apresentação do Cid Moreira, em parceria com Wilton Gomes, e além dele esteve com ele, por esses primeiros anos do jornal, salvo erro da minha parte, Heron Domingues e Ronaldo Rosas. Sérgio Chapelain passou a apresentar o Jornal Nacional com o Cid Moreira, como eu disse, em 1972, e essa parceria durou até 1983. Além disso, no decorrer da década de 70, Sérgio Chapelain também apresentou o Jornal da Noite, o Jornal Internacional e o Jornal Amanhã, né? Que foram iniciativas com mais espaço para discussões um pouco aprofundadas de certos temas que não eram indicados para horários de mais cedo, como no próprio Jornal Nacional, até porque havia censura ao jornalismo, né? É bom a gente lembrar isso. Também para fazer análises da política, dicas de cultura, as notícias internacionais propriamente, né? Então, tudo isso foi gestando o Jornal da Globo que nós conhecemos, que está no ar desde os anos 80, né? Desde 1982, 83, enfim. Sérgio Chapelain conciliou esses projetos todos com o Jornal Nacional, que ele fazia ali por 7 e tantos, 8 da noite, com o Cid Moreira, né? E também com o Fantástico. Foi apresentador do Fantástico nos 10 primeiros anos do programa, que agora completa o seu cinquentenário, né? De 1973 a 1983. Em 1983, Sérgio Chapelain decidiu deixar a TV Globo e aceitar o convite do SBT para viver uma experiência totalmente nova na sua carreira. Ele foi substituir J. Silvestre, que saiu do SBT e foi para a TV Bandeirantes, à frente de um programa de auditório, pois é, chamado Show Sem Limite, que era apresentado uma vez por semana, na faixa ali de 9 da noite, 9h30 da noite, depois da novela da Globo, né? Esse programa ele apresentou durante um ano e chegou a apresentar também o concurso de Miss Brasil, enquanto esteve no SBT. E foi uma experiência válida, o público gostou, só que era interessante você ver Sérgio Chapelain, por exemplo, de corpo inteiro na televisão, né? Porque a gente só ouvia da cintura para cima em geral, né? Apresentando os noticiários. E o próprio Globo Repórter, né? Só dos anos 90 para cá é que o apresentador do Globo Repórter é visto de pé, né? De corpo inteiro no cenário do programa. Antes isso também não acontecia. Então, Sérgio Chapelain passou esse um ano no SBT fazendo o programa que realmente era muito semelhante a como já vinha sendo feito pelo J. Silvestre. Tinha o quadro que rememorava trajetórias de pessoas no Esta é a Sua Vida, distribuição de prêmios, brincadeiras que tinham a participação do público presente e também de convidados famosos, jogo de perguntas e respostas, enfim. Mas a estrutura muito diferente do SBT em relação à TV Globo, a qual ele já estava habituado, né? Afinal de contas já tinha passado 11 anos lá, e também dificuldades que ele passou a enfrentar com a penetração dos anúncios dos quais ele fazia locução na TV Globo, porque eles foram barrados pela TV Globo. Anúncio narrado pelo Sérgio Chapelain não podia ser veiculado pela emissora. Então isso criou uma barreira para que ele pudesse fazer locuções, já que as pessoas dificilmente iam querer contratá-lo como locutor, por melhor que ele fosse, sem que esses anúncios pudessem entrar na TV Globo, como deixaram de entrar por esse um ano em que ele esteve no SBT, né? Se não de tudo, de quase tudo. Então, em 1984, no começo do ano, quando ele até teceu, não diria que exatamente críticas, mas alguns comentários acerca da diferença de estrutura de se trabalhar na TV Globo e trabalhar no SBT, enfim, ele cumpriu o contrato de um ano, mas logo em seguida voltou para a TV Globo, em 1984. Nessa ocasião, ele apresentou o Fantástico, né? Passou a apresentar o Fantástico e voltou a apresentar o Globo Repórter durante algum tempo, né? Nos anos 80, o Globo Repórter também chegou a ser apresentado por Eliakim Araújo,
quando deixou de ter Sérgio Chapelain à frente dele. E nos anos 90, quando o Sérgio Chapelain voltou a formar a dupla com Cid Moreira no Jornal Nacional, inverteu-se a situação. O grande substituto dele, de 83 a 89, no Jornal Nacional, foi Celso Freitas. Celso Freitas assumiu o Globo Repórter e Sérgio Chapelain voltou ao Jornal Nacional. Formou com Cid Moreira novamente a dupla à frente do Jornal Nacional até 1996, quando os dois deixaram esse noticiário, que é o principal da emissora e o principal da TV brasileira, e foram substituídos por William Bonner e Lilian Vitti-Fibbi. Fátima Bernardes só viria algum tempo depois, né? Fátima Bernardes, que já era casada com William Bonner naquela ocasião. Sérgio Chapelain, seja no Jornal Nacional, seja no Fantástico, no próprio Globo Repórter, esteve à frente de momentos em que o Brasil mergulhou em notícias que ficaram muito marcantes. Por exemplo, na década de 70, Sérgio Chapelain, no Globo Repórter, cuidou de notícias como dos garimpeiros em Serra Pelada, na busca febril pelo ouro, né? O caso Araceli, aquela menininha que foi barbaramente assassinada no Espírito Santo, né, nos anos 70, quando depois os acusados foram julgados, enfim, uma rememoração de todo o caso, né, foi feita por Sérgio Chapelain no Globo Repórter. Também foi Sérgio Chapelain que, ao lado de Leda Nagli, comandou a cobertura ao vivo das consequências políticas e sociais, enfim, da morte do presidente Tancredo Neves em 1985, que é sempre lembrada pelo Sérgio Chapelain como um momento muito tenso e muito importante também da carreira dele, né? Além do terremoto, salvo erro meu, um terremoto que ocorreu no Japão e atingiu mais severamente a cidade de Kobe, a chacina de Vigário Geral, a chacina da Candelária, os diversos problemas econômicos pelos quais o Brasil passou nas décadas de 80 e 90, com o Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro de novo, Cruzeiro Real, a vitória contra a inflação com a implementação do Plano Real pelo presidente Itamar Franco e o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, a onda de violência que cresceu no Rio de Janeiro, sequestros célebres como dos empresários Abílio Diniz e Roberto Medina, a Guerra Fria, o governo Reagan, o governo do presidente George Bush, pai, aqui no Brasil, José Sarney, Fernando Collor e muito mais. Ao longo de todos esses anos, Sérgio Chapelain trouxe com Cid Moreira e outros colegas para uma grande audiência no noticiário principal da nossa televisão, que é o Jornal Nacional, além das reportagens do Fantástico e do Globo Repórter. Globo Repórter este que Sérgio Chapelain reassumiu ao deixar o Jornal Nacional em 1996. Na época, surgiram aspas de Sérgio Chapelain em revistas de televisão, revistas de entretenimento, dando conta de que ele não teria ficado tão contente com essa saída do Jornal Nacional para voltar a fazer o Globo Repórter. Eu me lembro bem de aspas que foram publicadas e foram atribuídas ao Sérgio Chapelain, que diziam o seguinte: foi uma promoção para baixo, né? E essa foi uma frase que me impactou muito, porque assim, a minha geração, e eu não sou exatamente muito velho, né? Muito pelo contrário, eu sou até bastante jovem, o conceito de juventude vai se modificando também com o passar do tempo, né? E eu não tenho 40 anos ainda. A minha geração se lembra muito fortemente de Sérgio Chapelain e Cid Moreira à frente do Jornal Nacional. Nós pegamos, né? É a lembrança mais antiga que temos de Jornal Nacional. E o Sérgio Chapelain comenta, né, que as pessoas de vez em quando ficam muito impressionadas com a presença dele, ficavam quando fazia o jornal também, claro, né, e pediam para que ele desse boa noite. Ah, dá um boa noite aí pra gente, porque o boa noite dele e do Cid é muito emblemático, né? E o Sérgio Chapelain também sempre foi considerado um homem muito bonito, né? Sempre teve muito sucesso com o público feminino, desde a juventude. E isso permaneceu na maturidade, quando nós praticamente só pudemos acompanhar o seu grande talento para a locução e em reportagens
pelo mundo, inclusive, não só pelo Brasil, no Globo Repórter, todas as semanas, né? Ele apresentou o programa de 1996 até 2019, quando, em setembro, ele se despediu do comando do Globo Repórter, né? Já fazia algum tempo que ele dizia que queria parar, queria se aposentar, curtir uma vida rural. Ele que é um homem que cresceu no interior, né? Ele queria se aposentar e curtir numa fazenda, conviver com os animais, enfim, ter uma vida mais tranquila e não lidar mais com locução, porque já leu muitos textos a vida toda. A gente compreende, embora sinta saudade, né? Mas como o Sérgio Chapelain mesmo disse ao se despedir de nós no Globo Repórter, agora ele atravessaria a tela e se colocaria junto conosco como espectador, assistindo semanalmente a nossa agora já saudosa Glória Maria e Sandra Annenberg à frente desse programa que, claro, ele consagrou, né? É indissociável Globo Repórter, que também está fazendo 50 anos nesse ano, né? E Sérgio Chapelain. Sérgio Chapelain realmente, por conta dos muitos anos que passou à frente do Globo Repórter, é automático a gente se lembrar dele, andando devagar ali pelo cenário, nos mostrando tudo que este programa nos traria em reportagens bastante interessantes ao longo dessas 5 décadas. E há poucos locutores com a capacidade de transmitir com clareza a medida exata da emoção e da atmosfera dos fatos numa coisa tão delicada como é a notícia do dia a dia, como é o Sérgio Chapelain, né? Ao ser perguntado sobre qual foi a notícia mais difícil que deu, e em ocasiões assim ele citou a morte de Tancredo Neves, como eu disse, né? Mas ele sempre disse que a notícia mais difícil é a notícia do dia, que você tem que dar da melhor maneira possível para quem assiste, né? E geralmente o telejornal transmitido ao vivo, né? Então, como dosar a minha emoção de cidadão, o profissionalismo de locutor, a clareza que a emoção não pode trair, enfim, né? E Sérgio Chapelain, sem dúvida, é uma grande influência, um exemplo para todos que lidam com a palavra, com a comunicação, não só os locutores. E é claro que nós temos que agradecer muito por todos esses anos de dedicação dele. Agora vive um descanso mais do que merecido numa propriedade em Minas Gerais, na cidade de Itamonte, salvo engano da minha parte, né? E de vez em quando ainda aparece na televisão, né? Agora só como convidado, né? O especial do Globo Repórter propriamente, um recado para Léo Batista nos seus 90 anos em 2022, né? E é sempre bom reencontrar o Sérgio Chapelain e que ele consiga aproveitar ainda bastante a sua vida agora no campo. Vale a pena, semana que vem está de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que o Sérgio Chapelain, caso assista aqui ao nosso programa, goste dele, você que o admira como eu também. E nós voltamos na próxima semana. Um abraço. Tchau.